estarmos na casa do Senhor. E ao longo do mês de maio, a gente tem, de uma maneira dirigida, a oportunidade de pensar várias coisas sobre... Poxa, André, obrigado. Pensarmos várias coisas sobre a família. E a gente, dentro do possível, a gente vai, assim, incentivando os irmãos, a todos que participam, a participarem, mas dentro do possível eles vão dando resposta, como os irmãos agora à tarde estão aqui com a gente. Agora mesmo, na parte da manhã, nós chegamos aqui, eram 9 horas, saí daqui era 10 para 1, com um grupo de irmãos também, que eu acho que eles não vão conseguir chegar a tempo, imagino que não, porque alguns moram longe, então o dia inteiro aqui, quer dizer, a manhã toda aqui praticamente. Então a gente entende que às vezes é difícil estar em tudo que acontece na igreja, mas ainda assim, é muito bom chegar aqui, encontrar os irmãos, e a proposta de hoje à tarde é uma proposta muito, muito bacana, muito necessária, a meu ver, extremamente pertinente à realidade da nossa igreja. Nossa igreja tem uma realidade muito voltada, como muitas outras igrejas, lógico, muitas outras pessoas, uma realidade muito virtual, tem muita coisa acontecendo e a gente tem acesso a esse material. E a preocupação do Ministério da Família foi agregar, trazer para nós informações novas sobre este assunto, que talvez a gente ainda tem coisa para aprender e que vai somar, vai agregar hoje aqui para a gente, no nosso próprio uso pessoal. No domingo, foi quarta, eu mencionei o seguinte: apesar da palestra estar pensando nos pais para com os filhos, eu entendo que tem muito adulto que não sabe usar ainda esse material que está na nossa mão, que a gente tem acesso rápido, né? E o dia inteiro. Alguém certa vez nos disse, foi aqui na igreja, aqui, a gente tem tanta informação que a gente às vezes não lembra quem falou, mas alguém disse, é algo que me chamou a minha atenção. Normalmente, a primeira coisa que você e eu fazemos quando acordamos é acessar o celular. Primeira coisa. E é incrível como que isso é verdade, não é? Primeira coisa, eu falei, gente, eu sou essa pessoa. Que eu fazia, sobretudo, sem perceber. Primeira coisa, gente, já pegar esse bichinho. E a última coisa, não é? Então, realmente, o celular é um instrumento que pode ser usado muito bem ou muito mal, ou muito bem e muito mal, que também tem isso, tem gente que usa bem, mas também usa mal. Então, eu tenho certeza que esse tema tem a ver comigo, com a gente, mesmo quem não tem filho pequeno, que não tem filho que está debaixo da sua guarda, né? Que alguns irmãos que já têm seus filhos maiores, já de idade e tudo, mas é bom para todos nós, gente. Então eu quero parabenizar a Los Angeles, a equipe da família, o ministério. Olha, que ideia boa. E o pessoal que vai ministrar, que é o Alessandro e a Melissa, já chegaram, já estão aí atrás, aguardando o momento do play, para eles começarem aqui a ministrar o nosso coração. Mas coube a mim o privilégio de iniciar esse momento com os irmãos, e eu gostaria de convidá-los para nós aproveitarmos esse momento para cantarmos. Nós separamos aqui 2 canções em louvor ao Senhor. A primeira delas nos faz lembrar que nós somos uma igreja, uma família, somos um corpo, e por isso juntos nós louvamos ao Senhor. E a canção depois, a próxima canção, é a mesma palavra de bênção sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. Se você quiser e puder, fique de pé, vamos cantar. Eu sei que gente, eu sou uma pessoa que eu estou para lá e para cá cantando. Às vezes eu até falo com a Sheila, minha cabeça não para. Eu estou cantando o dia inteiro, falando o dia inteiro, até quando não precisa. Mas a gente vai cantar agora aqui, não como quem canta, às vezes tomando seu banho, ou arrumando a louça, ou fazendo outra coisa lá, mexendo no carro. Não, a gente vai cantar mesmo em comunhão. Então aproveita e interagir com alguém que está pertinho de você, igual a Gisele, né? Eu já fui lá dar um abracinho na Gisele, porque alguém do nosso muito carinho que a gente tem, né? Quantos anos, né, Gi, que a gente já se conhece. Você já foi membro aqui também? Da Central, não. Mas até parece que foi, porque tem tanta amizade, né? Mas vamos louvar o Senhor, então vamos ter esse momento de interação, aproveitar. Nós contratamos uma baterista, tá certo. Foi caro, não foi, Evandro? Então, enquanto a gente está aguardando a baqueta chegar, tá vendo? A baqueta atrasou a programação, gente. A culpa não é nossa. Senta um pouquinho. Eu ia ministrar aos irmãos um versículo e eu vou fazer então, enquanto a gente está aqui aguardando. Lá no Salmo 127, no verso 3 e 4, que é o que eu quero deixar para a gente como destaque.
O salmista, ele diz assim, Salmo 127, versos 3 e 4. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Esse texto, ele me fez lembrar e pensar o valor desse momento para nós hoje. Para nós, de um modo geral, é verdade, mas para os pais também. E olhando nesse prisma, eu digo, irmãos, nós sabemos que os filhos que Deus nos dá não são nossos. Está claro, parece não, mas está dito ali, de quem é o filho que Ele nos confiou? É dele. A herança é de Deus. A gente lê esse texto e entende que a herança é nossa. Herança, né? Os filhos são herança do Senhor, não é minha herança, é de Deus. Você, como pai, como mãe, você foi confiado o privilégio de cuidar do Filho de Deus. A herança não é nossa. Não sei se os irmãos conseguem ler na perspectiva que eu estou aqui propondo, mas a Bíblia deixa muito claro dizendo, a herança é do Senhor. Às vezes a gente pensa que Deus nos deu como herança. Não, Deus não te deu. É dele. Ele só confiou a você o privilégio de cuidar do filho que é dele. A herança é de Deus. Mas é interessante que enquanto pais, logo o verso seguinte diz que os filhos são como flechas. E o que você faz com a flecha? Imagine, quem tem arco e flecha em casa aí? Bem, quem tem filho já tem a flecha. Você é o arco, né? É você quem vai lançar o seu filho. A flecha é para isso, né? Para ser lançada, não é assim? E de preferência acertadamente, acertar o alvo. Então, mirou e lançou. Os filhos são como flechas na nossa mão. E aí eu fico pensando, será que nós como arqueiros estamos preocupados para onde estamos lançando os nossos filhos? Será que nós como arqueiros estamos realmente tendo o zelo de olhar bem o alvo? Deixa eu mirar bem o alvo aqui para eu lançar minha flecha? Ou aonde bater tá bom? Aonde bater tá bom? Tem gente talvez vivendo assim, aonde bater tá bom. Mas nós que entendemos que a herança não é nossa, mas de Deus, a gente tem que mirar o alvo. E o alvo é o próprio Deus. Então, nós não criamos filhos para nós, não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Deus. O alvo é sempre Deus. E se não for assim, tem alguma coisa errada, pelo menos na perspectiva cristã. Talvez num outro viés, num outro ponto de vista, ok, quem pensa diferente talvez tenha uma outra leitura da vida. Mas para nós que enxergamos que o nosso alvo é o céu, a gente está indo para lá, nossos filhos têm que acertar o alvo. Então, a herança é de Deus, mas quem lança a flecha somos nós. Isso que eu quero deixar para a gente entender aqui hoje. A herança é de Deus, mas quem lança somos nós. E aí, se é assim, que bom que você está aqui, porque você hoje está aprendendo mais alguma coisa importante. Vamos aprender para nos ajudar a mantermos bem direcionadas as nossas flechas para a glória do Senhor. Chegou a baqueta, vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Este povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele já derramou. Uma igreja forte edificou. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever.
através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Somos corpo, vamos juntos declarar mais uma vez. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? É precioso mesmo. A comunhão que nós temos em Cristo é algo tremendo. E é por nós vivermos essa comunhão com o Senhor que os nossos lábios, eles devem estar cheios de palavras, de boas palavras, palavras de profecia, de bênçãos, palavras que venham realmente engrandecer o nome do Senhor e enriquecer a sua casa com bênçãos. Então por isso nós vamos, através da canção, pela fé, profetizar um sobre a vida do outro a bênção do Senhor. Nós não vamos calar nossos lábios, nós vamos profetizar e vamos declarar bênção, vitória, saúde, vigor na casa de cada irmão aqui. Talvez entre nós alguém hoje esteja enfrentando um desafio que não compartilhou, está guardadinho. Pode não ser seu, pessoal, mas alguém da sua casa. Aproveita esse momento e pela fé creia mesmo, porque Deus está ministrando cura, salvação, restauração, provisão, comunhão, né? São coisas que a gente às vezes precisa considerar. Então vamos juntos? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Vejam bem, a minha mão
Está até meio marcada aqui. Não tem poder nenhum, mas pela fé, eu creio no poder do Senhor. Por isso eu ergo minha mão na sua direção. Você crê nisso? Então eu te convido, erga sua mão em direção a alguém, a uma família aqui, a quem você quiser. Eu estou erguendo para todo mundo aqui, não estou dando tchau não, tá? É espalhando mesmo, assim, tipo, abençoa todo mundo, Senhor. É isso aí, aqui é também, né? Vamos juntos? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Em nome de Jesus, sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Em nome do Senhor Jesus nós dizemos: tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tens pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, o pastor desta igreja, o autor da nossa fé, o motivo pelo qual existimos e para quem existimos. É para o Senhor, ó Deus, que nós estamos indo. E nós te louvamos porque enquanto estamos sobre esta terra, Tu preparas para nós tardes como o dia de hoje, para reunidos aprendermos mais e melhor, para cuidar bem, ó Deus, da herança do Senhor, para que como arqueiros, flecheiros, lancemos as nossas flechas no alvo certo que é Jesus. Toma, ó Deus, aqui continuadamente a palavra, ministra ao nosso coração. Abençoa, Deus, cada família aqui nesta hora representada, e a igreja do Senhor aqui reunida, as famílias que compõem esta casa e as igrejas que estão aqui representadas. Sim, ó Deus, nós te pedimos, Pai, guarde, abençoa, proteja cada um aqui, em nome de Jesus oramos, amém, Senhor. Irmãos, fiquem à vontade, vou chamar a Rosângela, por favor. Boa tarde, irmãos. Vamos iniciar aqui mais uma programação, né, relacionada ao mês da família. Gostaria de chamar o Alessandro e a Melissa, que estarão conduzindo aqui, né, toda a programação. Que Deus possa estar abençoando. Agradecer por mais uma vez, né, aceitar o nosso convite. É um prazer receber vocês aqui, além de amigos, né, profissionais de excelência, que com certeza estará abençoando as nossas vidas nessa tarde. Então, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, a família de vocês, e leve o nosso abraço, né, para a igreja, lá para a primeira Igreja Batista do Retiro, toda a membresia e pastores também que liberaram, né, que a gente sabe que precisa aí do aval. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado estar aqui com a gente nessa tarde.
tá bom? Gostaria de chamar o pastor Henrique para estar aqui orando por eles, pela vida deles, pela família. E, em seguida, a gente dá andamento aqui na programação. Amém? Oremos. É sempre muito bom, né, a gente ter momentos como este. E quem cresce somos nós, né? Então, que Deus possa usar a vida dos nossos irmãos poderosamente para que a gente possa realmente aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Vamos orar então? Eu sei que a gente já esteve em pé cantando, mas mais uma vez vamos nos colocar em pé para orarmos? Senhor Deus e bondoso Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse mês, quando temos, ó Deus, todo o nosso pensamento, as programações, tudo voltado para a família. Porque, ó Deus, nós sabemos que a família, ó Pai, é um projeto, é um plano do Senhor. E, ó Deus, o Senhor escolheu a família para que através, ó Deus, da família, através do povo que o Senhor separou, que o Senhor mesmo se revelasse a nós. E foi através de uma família também que o Senhor Jesus veio e tomou, ó Deus, a forma humana e na cruz do Calvário morreu por nós. E ali pagando todo o preço com o seu precioso sangue de resgate da sentença de morte que estava sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, Pai, porque nós fomos lavados e remidos por esse sangue precioso. Nesta hora, Pai, quando estaremos falando de algo tão atual, que, ó Deus, é a tecnologia, as mídias, as redes sociais e tantas outras coisas, ó Pai, que está tão perto da gente, acesso das nossas mãos, como o celular e tantas outras tecnologias, ó Pai, que a gente realmente tenha sabedoria, que a gente possa aprender mais como lidar com ela e instruir a nossa família, os nossos filhos. E para tanto, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe ricamente, ó Deus, os nossos irmãos, esse casal tão especial, que sempre que é convidado, eles se deslocam até aqui para nos ensinar, nos edificar. E da mesma forma, Pai, eu te peço pela vida dos seus filhos, ó Deus, que o Senhor abençoe o Juan, ó Deus, a Manuela, e que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e que eles, ó Deus, sejam pais zelosos, e como, ó Deus, a palavra do Senhor, que eles possam, ó Deus, estar orientando seus filhos como flechas, para que eles possam fazer a diferença na geração deles. Muito obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos, pelo ministério, ó Deus, do GreenFac, ó Deus, obrigado por tudo aquilo que temos já podido vivenciar nesse mês, e que o Senhor, Deus, fale poderosamente aos nossos corações, pois assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Boa tarde, a paz para a igreja. Meu nome é Alessandro, mais uma vez nós estamos aqui, né? Eu e minha esposa Melissa. Meu filho está aqui também, já lá nos Embaixadores, estuda aqui no Batista, inclusive. Minha filha não, já 16 anos, né? Fica aquela coisa de não querer ficar com a gente o tempo todo mais, né? Mas está lá guardada por Deus, né? E assim, é uma satisfação para mim, né? Não vou falar pela Melissa, deixa que ela mesmo fale, mas é uma satisfação para mim estar aqui novamente, né? Em alguns momentos nós tivemos outros convites, né? Enfim, e a gente não pôde vir, né? Por uma questão ou outra. Dessa vez, Deus acabou preparando tudo, né? De uma forma significativa. Os compromissos que eu tinha hoje, eles foram automaticamente cancelados, eu não precisei nem tomar essa iniciativa de cancelar, né? Então Deus preparou justamente esse dia para nós estarmos aqui. Então a gente sempre pede para Deus para nos orientar, né? Quanto ao conteúdo, quanto ao tipo de trabalho que a gente vai poder
de alguma forma colaborar, em alguns momentos não é possível, né, a gente colaborar pelo próprio conteúdo, e a gente tem a humildade suficiente para dizer, isso aqui a gente não dá para a gente trabalhar, isso aqui não dá para a gente falar. Então a gente procura falar daquilo que mais ou menos a gente tem um conhecimento e pelo menos uma segurança maior para a gente poder falar, porque é uma responsabilidade muito grande falar, né, para um público, e principalmente quando a gente se tratando de igreja. Eu sempre digo que quando você sobe aqui, a responsabilidade é muito grande, independente daquilo que você vai falar, né? Então, se tem um lugar que eu tremo, é aqui em cima. Posso dar uma palestra para 100, 200 pessoas, dou aula todos os dias, sem problema algum. Agora, quando a gente sobe aqui, a responsabilidade é muito maior, então a gente precisa tomar muito cuidado em relação ao que a gente vai falar e preparar isso com muita atenção e muito carinho, né? Então, foi isso que a gente fez. Então, eu mais uma vez agradeço ao convite, aos convites. Estamos aqui mais uma vez, esperamos estar novamente, né? E espero que a gente possa contribuir com vocês agora, falando desse tema tão importante aí, que é a questão do impacto, né, da tecnologia, mais especificamente dos smartphones, na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Deixa eu me apresentar antes que ele se empolgue e vai direto, né? É um problema. Vocês já perceberam que ele, embora ele fale que ele treme em cima do púlpito, mas gosta do microfone, né? Eu sou a Melissa, né? Como ele falou, esposa, nós temos 2 filhos, nós somos membro da PIBRE, Primeira Igreja Batista do Retiro, pastor Aloísio, e é um prazer enorme estarmos mais uma vez aqui, juntamente com vocês. Nós estivemos aqui, foi que ano, Tati? Foi no ano da pandemia, 2021, né? Foi muito bacana o trabalho que foi feito aqui. Eu lembro que meu filho fez uma pergunta e a gente, meu Deus do céu, que era ainda bem que ele está lá em cima, né? Eu falei com ele, meu filho, você tem certeza que você vai? Não, Pedro vai estar lá. Eu falei, mas você vai assistir? Ele, não. Porque eles liberaram para fazer perguntas e ele com a mãozinha assim, levantada, e ninguém levava o microfone para ele na época. Ele estava sentado aqui na frente, não foi? Aí, por fim, eu falei, Alessandro, esqueceram o Juan ali, porque um pingo de gente. Aí foram levar o microfone e ele fez uma pergunta até bastante pertinente, a questão que a gente vai falar de ansiedade. Ele perguntou como é que seria em relação, se interferia o ambiente, o clima, com a pessoa e tudo. Foi muito pertinente. Ele prestou mesmo atenção no conteúdo que foi dado aqui. Então, assim, foi muito legal, né, o trabalho que foi feito aqui, e de novo estamos. Recebemos o convite para estar no dia 17. Porém, teve uns contratempos e nós acabamos vindo nessa data. Então, Tati, você desculpa. Foi eles. Aí depois encontrei com eles. Poxa, vocês não vão vir dia 17? Brincando comigo, eu falei, não, mas Deus preparou, a gente vai estar lá. Então, assim, a gente está muito feliz mesmo. É um tema muito atual, um tema que envolve tanto criança, adolescente, adulto, idoso, envolve, assim, engloba bastante, né? Então, assim, e agradecer a presença de cada um, porque para estar num sábado, 15h, o tempo está uma delícia, e o Senhor preparou para que vocês estivessem aqui, algo realmente o Senhor tem para nos apresentar, porque antes de falar com vocês, o Senhor já falou com a gente, né? Embora hoje seja um assunto bastante técnico, mas também fala com a gente. O Senhor, ele tem vários meios e formas de nos acessar, e eu creio que hoje, assim como acessou eu e o Alessandro, eu creio que vai acessar também vocês, em nome de Jesus. Alessandro, senão eu também me empolgo. Vamos lá. Você tinha que falar nessa questão da técnica, né? Vamos lá. Qual técnica? Você vai... a questão de estar muito técnico, né? Não, mas não é um tema bastante técnico, não é um tema assim. Nós tivemos uma discussão em casa. É só lá em casa que tem essas uma ideia coisas. Da responsabilidade que é e o quanto a gente sobe num ponto. Investiu em estar falando com vocês em relação a esse assunto. Nós tivemos uma discussão porque cada um trabalha de um jeito. Quando geralmente nós somos convidados para falar juntos, sempre tem um conflito, né? E aí o conflito por esses dias, e principalmente hoje, né? Aí tinha até um senhorzinho arrumando lá o negócio da eletricidade lá em casa, ele estava lá, né, de espectador, e ela questionando, tá muito técnico os seus slides. Aí eu falei assim, olha, eu não gosto de slide, eu não trabalho com slide, Los Angeles sabe disso, mas eu preparei slides com todo carinho para mostrar para as pessoas. Eu já adoro slide. E ela veio me gritar, muito técnico, para que isso, né? Falei, não, é o meu estilo, é o meu jeito, né? Não, mas assim você não vai acessar as pessoas. Aí eu fiquei pensando,
realmente eu tenho que pensar no público, né? Se tem uma coisa que eu preciso fazer quando eu vou preparar alguma palestra, é pensar no público. Não dá para simplesmente preparar um assunto e querer impor esse assunto. Na verdade, a ideia não é nem impor nada. A ideia é que a gente só reflita, que a gente discuta, que a gente pense sobre, né? Que muita coisa que está aqui a gente está descobrindo agora, né? Vocês vão ver que nós vamos mostrar alguns dados de pesquisas, aí que ela fala que é muito técnico, até o slide está muito técnico, né? Ela queria botar várias coisas ali, mas não ia dar tempo mais. Eu falei, já mandei para o pastor Cleito e para Los Angeles, agora você não vai mudar mais não. Então, na hora, você improvisa e coloca do seu jeito. Então, mas assim, isso é importante para a gente, por isso que essa discussão. E vamos ver o que vai sair agora, né? O que acontece? Ele dá aula, então ele é todo muito formal devido à faculdade. E eu já não sou. Né? Então, assim, eu sou mais voltada para as coisas da igreja, que eu falo que é tudo fofo, né? Os slides são fofos, tudo direcionado. E ele lá com aquela força. Vocês estão rindo, gente? O negócio é sério, tá? O negócio é sério. Quase que tem que chamar pastor para poder dar uma assentada na situação. Mas tá bom, vamos ver o que vai. Mas deu. O que vai dar? Vamos ver. Nós vamos sentar, não vamos ficar em pé? A gente pode sentar, mas de repente a gente vai levantar, tá? Isso aí, eu não... Ok? Então pode começar. Aqui. Então, o slide já está ali. O slide, pessoal, por que eu tenho um problema com o slide? Porque o slide, às vezes, ele me limita, sabe? O slide está ali, eu tenho que falar sobre aquilo que está ali. Mas ele é importante para dar uma visualização. Quem depois quiser, né, a gente pode disponibilizar os slides também. É só para dar uma referência, não é nada... para a gente ficar estudando, não, é só uma referência mesmo para a gente poder apresentar alguns dados que a gente avaliou como importantes para falar sobre a questão do impacto da tecnologia para a criança e para o adolescente, né? Então, assim, é o que eu estava até conversando esses dias, hoje em dia, até pouco tempo atrás, eu sempre falei dessa questão da tecnologia, né? Los Angeles sabe, né? Não tenho rede social, eu tenho um LinkedIn, para não dizer que eu não tenho nenhuma rede social. É um pouco de radicalismo, eu acho que é um pouco de radicalismo meu. Eu tenho um receio, né, desse processo, mas eu entendo a importância da tecnologia, né? Não dá para a gente ficar falando só em malefícios, tem que falar dos benefícios da tecnologia também. A grande questão é ver aquela velha frase, né, popular: o problema não é a ciência, o problema é o mau uso da ciência, né? E assim, em se tratando de tecnologia, hoje em dia a gente sabe que os avanços estão muito rápidos, né? Então, é o que eu sempre digo, né? Sempre disse, falei, a gente não tem que acompanhar a aceleração da tecnologia, porque o nosso cérebro não é programado para isso, né? O nosso cérebro não é programado para acompanhar a rapidez da tecnologia. Quando você tem um smartphone, quanto mais rápido, né? Quanto mais rápido ele for, para a gente melhor, né? Mais poderoso ele é. Obrigado. Em compensação, a gente tem que se ater ao seguinte: a gente não tem que acompanhar, nós não somos máquinas, né? Daqui a pouco a gente está se confundindo aí com a inteligência artificial, e não dá para se confundir. A gente estava até discutindo sobre isso, né? Tem pessoas conversando com o ChatGPT como se fosse uma outra pessoa, e não é. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo. Então, assim, eu sou mais crítico à tecnologia do que... Eu critico mais do que defendo, mas eu sei da importância dela. Mas nós vamos falar agora especificamente a um público, né, que precisa da nossa orientação. Nós somos de gerações atrás, né, geração X, geração Y, Baby Boomers, enfim. Mas nós vamos falar da geração chamada geração Z, né? A geração Z, pessoal... Pode passar, por favor, o slide, por gentileza? Eu acho que eu fiz, acho que está mostrando ali. Uma hora vai mostrar, não tem problema. Daqui a pouco vai aparecer ali. A geração Z é a geração de 1995, as crianças, né, que nasceram em 1995, vai de 1995 até 2010, essa é a geração Z, né? Então, assim, essa geração que estão falando, vocês já ouviram falar em geração Z, por isso que eu faço questão de citar, né? Agora estão surgindo outras gerações que ainda não tenho conhecimento, mas já falam sobre. É uma geração que cresceu, que está crescendo, na verdade, em uma era totalmente diferente da nossa, né? Alessandro, mas antigamente já tinha o computador, né? Antigamente já tinha o celular. Sim, já tinha o computador, já tinha o celular,
mas não tinha os smartphones, né? Os smartphones, eles surgiram, se não me engano, a partir de 2007, 2008, que os smartphones surgiram. E existe uma diferença importante entre o smartphone, o telefone e os computadores, né? Primeiro, os computadores não dá para a gente levar para todos os lugares. Então, se a gente tiver de ficar preso a ele, nós vamos ficar preso a ele no trabalho ou dentro de casa. Não tem como a gente levá-lo, né, a todo momento para todos os lugares, como o celular que cabe no bolso. E aí você fala, poxa, mas e o celular? O celular, até um tempo atrás, ele era usado somente para comunicação, por mais que ele tivesse algumas redes já onde a gente pudesse ter a comunicação, como o próprio WhatsApp, né, entre outros, o objetivo era mais a comunicação, né? Agora, com a vinda do smartphone, os objetivos são diferenciados. Então, não dá para a gente se apegar somente na comunicação, né? É como se a gente tivesse o mundo aos nossos pés, né? É como se a gente tivesse o mundo aos nossos pés. Então, é fantástico isso? Claro que é. Temos acesso a várias informações, a vários aplicativos, né? E fala-se, inclusive, que tem um psicólogo americano, chama-se Jonathan Haidt. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ele tem alguns livros. Dentre os livros, um dos livros que eu utilizei como referência para preparar essa palestra é A Geração Ansiosa. Já ouviram falar nesse livro? Geração Ansiosa. Se não ouviram falar, é um livro de fácil leitura, inclusive. Ele é grosso, mas é muito fácil a leitura dele. Celular, né? Ah, tá. Fácil leitura. Então, depois nós vamos falar, no final nós vamos falar um pouco sobre isso. Fácil leitura. E esse psicólogo, ele traz, ele fez uma pesquisa de 10 anos. Então, ele não tirou isso do nada, não sou eu que estou falando, né? Eu já trabalhava com essa ideia, mas eu não tinha ainda dados suficientes para apresentar. Hoje nós temos dados suficientes para apresentar uma pesquisa de 10 anos, né, que foi de 2010 até 2020, ou seja, antes da pandemia, que já começou a demonstrar o que na saúde, né, quem é da saúde sabe, nós estamos tendo uma epidemia de transtornos mentais no mundo, uma epidemia, mais especificamente com as crianças e os adolescentes, tá? Coincidência ou não, o próprio Haidt traz isso no livro, isso começou após o início dos smartphones, né? Após os smartphones, que de 2007 a 2008, a partir de 2010, eu não sei se tem um gráfico, está ali já, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, que é o autor, que é o Jonathan Haidt, é um psicólogo americano, e a partir de 2010, no livro dele apresenta vários gráficos, demonstra o pico, o aumento significativo nos transtornos mentais a partir de 2010. Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos, tá? Esse pico, quando eu falo pico, eu estou falando de um aumento, por exemplo, de 168% para as mulheres, para as meninas, 168% de aumento de transtornos mentais, mais especificamente, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, quê? Não, disfórico não. De ansiedade, depressivos, a automutilação e a tentativa de autoextermínio, que é o suicídio. Então, aumentou em todas essas situações, aumentou em alguns 168%, 130%, 125%, ou seja, tudo acima de 100%. Então, uma geração que estava, em termos de transtorno mental, mais ou menos numa estabilidade, a partir de 2010, teve um pico. E esse pico continua subindo. Esse é o problema. Aí você vai falar assim, Alessandro, mas foi a pandemia. Essas informações são antes da pandemia. 2010, já se falava na China, tem um psicólogo brasileiro também, que é o Cristiano Nabuco, que é um dos responsáveis pelas pesquisas no Brasil sobre tecnologia. Em 2010, já se falava na China, que está anos-luz avançado,
na tecnologia em relação a nós, em mais de 400 clínicas para internação em viciados em tecnologia. Mais de 400 clínicas. A gente não tinha nem ouvido falar até então em clínica para viciado em tecnologia. Hoje a gente já escuta falar, inclusive no Brasil a gente já está começando a ouvir falar sobre alguns serviços de internação para a tecnologia. Tá? Então, assim, a China está anos-luz na nossa frente na tecnologia, uma hora a gente chega lá. Infelizmente, uma hora, se a gente não se cuidar, a gente chega lá. Tá? Então, você quer falar alguma coisa? Eu estou indo... Pode ir. Né? Tem certeza? Pode me interromper. Posso mesmo? Pode. Deve. Tá bravo quando eu interrompo? Não, deve. Estou falando sério. Tá? Onde que eu estava mesmo? Você me tirou a atenção. Na casa de vocês é assim também, mulheres? Vamos lá. Então, o que acontece, pessoal? Com esse aumento significativo, né, principalmente aqui no Brasil, que já está começando a ficar preocupante, nós temos um dado que não é muito benéfico para o Brasil. O Brasil fica sempre nos topos, né? No ranking, infelizmente, das coisas ruins, ele está sempre no topo. E o Brasil é hoje o segundo país do mundo onde as pessoas ficam mais tempo no celular. Tá? De acordo, é o segundo. A primeira é a África do Sul. Segundo o Hayden, para você começar a prestar atenção, para você começar a se ligar em relação ao uso da internet, ao tempo de tela, ao tempo de uso da internet, é quando você começa a ficar acima de 4 horas por dia ligado no celular. De 4 a 7 horas por dia já é para ele um indício de que alguma coisa está errada. Né? Você tem 24 horas no dia, se você passa de 4 a 7 horas no celular, tirando o tempo que você dorme, já é muita coisa. Tá? E você pode ter certeza, vocês podem ter certeza, de 4 a 7 horas nós estamos falando de nós adultos. Agora, e as crianças e os adolescentes? Né? Como é que está esse uso do celular para criança e adolescente? Hoje no Brasil, eu ia ver a questão da lei ali. Hoje no Brasil, nós temos 2 leis que são importantíssimas para ajudar, inclusive, nós, pais responsáveis, para ajudar as crianças e adolescentes nesse processo, no gerenciamento do uso do celular. A questão é essa, gerenciar o uso do celular. Precisar do celular, todos nós vamos precisar, ainda mais eles. Né? Hoje as escolas acabam exigindo o celular, não diretamente, mas indiretamente, acaba exigindo o celular. Mas na escola já não pode usar mais, mas em casa eles têm que usar, até para eles fazerem algumas atividades, algumas tarefas. Né? Então, assim, eu achei sensacional essas 2 leis no Brasil. A primeira, que foi 2014, se não me engano, que é um marco inicial para a regulação da internet no Brasil. Eu acho isso fundamental. E a outra agora, recentemente, que é a proibição dos usos de celulares nas escolas. Não, pessoal, passou muito rápido essa proibição. Teve uma certa unanimidade entre partidos políticos de oposição em relação a essa proibição. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que realmente a situação estava ficando desregulada. Para proibir o uso do celular nas escolas, é porque realmente juristas, profissionais da saúde, entre outros profissionais, eles realmente chegaram à conclusão que isso está sendo um malefício para as crianças e para os adolescentes. Né? A gente, muitas das vezes, fala, mas como é que eu vou conseguir saber se aquela criança, aquele adolescente está viciado em celular? Alguns sinais são importantes a gente se ater. Né? Alguns sinais, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, são importantes a gente se ater em relação a isso. Eu falo muito da questão das redes sociais, porque nós já tivemos experiência com os nossos 2 filhos, né? Maléficas com nossos 2 filhos relacionados ao uso da internet. E aí a gente tem essa coisa de não, mas está em casa, está seguro. Né? O Hayden fala uma coisa extremamente importante, que é o seguinte, a gente super protege as crianças e adolescentes do mundo real, mas a gente não faz isso com eles relacionado ao mundo virtual. Né? Então, é aquela coisa, tá ali, tá brincando no celular, tá tranquilo, você vai ficar só 4 horas. O Hayden falou que é só até 4 horas por dia, acima de 13 anos. Então, você pode ficar até 4 horas por dia.
Aqui ele está protegido, ele está dentro da minha casa, ele não está lá fora, né, pelas ameaças, pela criminalidade. Ele não está lá fora, mas ele está aqui dentro da minha casa 4 horas por dia, eu estou fazendo tudo certinho. A gente é que pensa, né? Porque se a gente não supervisionar o que eles estão explorando, não adianta nada. Não adianta nada, a ameaça vai estar dentro da nossa casa, vai estar dentro do nosso quarto, vai estar na nossa cama, vai estar no nosso sofá. Então, a gente precisa tomar um cuidado relacionado ao mundo real, sim, mas entendam que essas crianças e adolescentes, eles estão muito mais no mundo virtual do que no mundo real. Alessandro, vocês assistiram a série Adolescência da Netflix? Quem não assistiu, assistam. Assistam. São 4 episódios, né, Alessandro? Mas, assim, nós assistimos juntos, vale muito a pena e vai muito com o que ele está falando. Porque o menino ficava só dentro de casa, ele estava dentro de casa e acabou, não vou dar spoiler, né? Mas acabou acontecendo o que aconteceu. Mas ele estava dentro de casa. Assim como a gente teve experiências também nada positiva, os nossos filhos estavam dentro de casa, estavam sentados do nosso lado, do lado mesmo, literalmente, e as coisas acontecendo, e a gente assim, meu Deus, como se ele estava aqui agora? Então, eu falei até esses dias, a minha professora, isso é muito pesado. Eu falei, mas é verdade, a gente não conhece os nossos filhos. A gente não conhece. Ah, mas saiu de dentro de você, Melissa. Eu falei, a gente não conhece os nossos filhos. Porque ainda mais agora, mediante a tecnologia, eles criam uma força, até porque eles precisam entrar em grupos para se sentirem pertencentes, né? Então, eles vão criando uma valentia, né, Alessandro? Eles vão criando assim, um poder, porque estão tão longe da pessoa, a tela ali faz com que eles se sintam mais empoderados, vamos chamar assim, e acabam fazendo coisas absurdas, né? Aceitando coisas absurdas e que nem sempre, muitas vezes dá para consertar. No caso da série, não deu para consertar a situação lá. Teve um fim muito complicado. Mas quem não assistiu, assista, porque mesmo estando dentro de casa, você que comprou o computador, você que deu o celular, mas as coisas estão acontecendo. E hoje em dia eles têm uns artifícios, que driblam a gente de uma tal forma, é aplicativo para tudo. Eles conseguem criar o aplicativo do aplicativo, que mesmo quem vai fiscalizar, só quem entende ali, não digo nem especialista, mas tem que começar a fuçar muito para você poder conseguir descobrir o que está acontecendo ali. Igual eu falei com o Alessandro, perguntei se ele sabia o que era Dix. Vocês sabem o que é Dix? Quem é que sabe? Todo mundo aqui tem filho? Tem. Dix é lá do Instagram. Então, tem o Instagram aberto, o Instagram fechado, né? O público, o aberto e fechado. O Dix é para os melhores amigos, os mais íntimos. Então, mesmo quem tem, a minha filha tem, o Instagram dela é fechado, mas ela tem o Dix. E nesse Dix, está tendo até agora, deu uma polêmica enorme com 2, me ajuda aí quem sabe o nome, 2 influencers aí, uma de 16, outra de 17 anos, brigando por causa do filho da Angélica com o Luciano Huck. Foi tudo pelo Dix. Porque só quem tem acesso são os melhores dos melhores amigos mesmo. Só que ali você tem acesso à rede social do seu filho, igual meus filhos têm Instagram. Mas o Dix, pede para ver. A gente pode ficar muito surpreso com o que está lá no Dix. Ah, mas não postou nada hoje. Vai lá nos arquivos, que estão tudo registrados. Geralmente são fotos bem obscenas, são os nudes, os adolescentes, crentes e não crentes, tá bom, gente? Não vamos achar que só porque é crente que não faz nada, que não está livre disso não, tá? Os adolescentes fumando, os adolescentes imitando que estão cheirando, tudo aquilo que a gente nunca imaginou, acontece ali no Dix. E como fica 24 horas só, né, nos stories, 24 horas, o negócio depois vai embora, a gente não tem noção, tá? A minha filha me mostrou umas fotos do Dix de uma colega, que eu queria saber quem era, eu falei, meu Deus do céu, a garota de programa, só foto, a menina tem 16 anos, só foto de baixo escalão mesmo. Eu fiquei assim assustadíssima. Tenho certeza que o pai e a mãe dela não tem nem noção, e essa pessoa especificamente é cristã.
Não tem nem noção do que está acontecendo. Mas se a gente é pai, vai ver a rede social, tudo bonitinho. Tudo lindo lá, tudo foto bonitinha, mas o famoso Dix. Então, eles conseguem estar sempre criando estratégias para estar burlando os pais. Então, assim, a gente tem que ficar atento mesmo. Não é, deixa eu ver seu celular, mas não posso, não tem senha. Como assim a gente não tem senha do acesso do celular do nosso filho, que depende da gente? Como assim? Por mais que eles fiquem mudando toda hora, lá em casa é uma briga, porque minha filha vive mudando. Eu falo, se acontece alguma coisa, se eu preciso usar o celular, como é que eu faço? A gente precisa ter esse acesso, só que hoje em dia os pais estão tendo medo de falar com os filhos, de impor limite para o filho, porque o filho vai se matar. Gente, eu escuto isso direto nos atendimentos. Direto, eu atendo uma mãe que também é cristã, a filha dela estava cheia de problema e ela pegou o celular, ela agora que a gente consegue ter 2 WhatsApp, né? Então ela clonou o celular da filha no dela, para ela ter acesso, ela ficou horrorizada com as mensagens e ela foi falar com a filha. Eu falei, você tem que falar com sua filha, você tem que falar que você está vendo, mas e se ela se matar? A menina tem 14 anos. Como que os pais estão ficando refém dos filhos, com medo do filho fazer alguma coisa? Está tudo invertido, tudo trocado. Mas isso tudo é devido à rede social. Eu gosto da rede social. Lá em casa, um dos problemas é esse. O Alessandro detesta, critica, detona, e eu já gosto. Mas a questão é como usar tudo isso. E os filhos vão observar o quê? Eles aprendem pelo que a gente fala ou pelo que a gente faz? Pelo que a gente faz. A gente vai chegar lá também. Então, eu queria só falar a questão da série, de lembrar para vocês estarem assistindo. E tem uma outra série também, não tem, Alessandro? É o Dilema das Redes, já assistiram? Que essa é mais antiga, né? O legal do Dilema das Redes, ela é mais antiga, bem mais antiga. E vai... Muito bem, Melissa. Posso falar? Pode. O detalhe do Dilema das Redes é uma questão importante que eu ia falar com vocês. Eu vou até pular ali. Aqui, nós temos o Heinrich coloca 4 prejuízos, os maiores prejuízos relacionados ao uso excessivo dos smartphones, né? E aí tem lá a privação do sono, a privação social, a atenção fragmentada, né? Por isso que a gente está tendo muito diagnóstico de TDAH, né? Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: em 2050, quem não tiver atenção fragmentada é que vai ter o transtorno. Né? Hoje em dia, essas crianças e adolescentes, a atenção delas são muito fragmentadas. Né? Estão muito fragmentadas. Então, querendo ou não, a gente já tem que trabalhar com essa fragmentação da atenção deles. Né? Então, quem não tiver essa atenção fragmentada, possivelmente nós entraremos no grupo, né, dos transtornos aí por não ter uma atenção fragmentada. O vício, esse vício tem nome, já tem nome já há um tempo, chamado nomofobia. Ele não está em nenhum manual ainda de psicopatologia, né, mas ele já é considerado uma fobia, né, um transtorno mental pela Organização Mundial de Saúde. E eu queria falar especialmente dessa questão do vício. Né? A privação do sono, a gente sabe que é a questão da internet 24 horas, né, de você, inclusive, estar acessando tela, iluminação, e prejudica o seu sono, a ansiedade, por conta justamente das redes sociais. A privação social é no sentido, mas você pode falar, mas... Como assim que ele está privado socialmente se ele tem acesso, ele tem vários grupos de quê mesmo? De Instagram? Como é que é o nome desse negócio assim? Instagram. Esses grupos aí. Tem várias comunidades. Na comunidade é Orkut, né? A comunidade Orkut eu já tive. Comunidade Orkut. Essas comunidades, enfim. Como é que ele não é privado? Como é que ele é privado socialmente? Ele é privado socialmente das relações interpessoais reais. Porque para essas crianças, para esses adolescentes, é mais fácil ter uma relação interpessoal virtual. Porque na medida em que qualquer desentendimento que bloqueio, acabou, resolveu o problema. Ela não consegue olhar no olho, ela não consegue resolver os problemas dela no cotidiano, no dia a dia, no mundo real. Por quê? Mais uma vez, ela fica mais tempo no mundo virtual do que no mundo real. Porque o mundo real, para elas, é mais difícil de ser enfrentado. O mundo virtual é mais fácil, ela controla melhor o mundo virtual. O mundo virtual vira uma referência para ela, porque ali, muitas das vezes, ela pode ser quem ela não é, mas quem ela deseja ser muito. Com filtros, outros aplicativos, outras ferramentas,
colocando fotos de situações de vivências que, na verdade, não fazem parte do cotidiano dela, né? Então, esse processo, principalmente com as meninas, esse processo de os meninos também têm sérios problemas. Eu estou citando as meninas aqui relacionado a essa questão de equiparação, filtro, imagem, né? Tem a questão da própria distorção das imagens, de si mesma, né? Ela coloca uma foto, ela coloca um filtro naquela foto e ela começa a acreditar que ela é daquele jeito, né? No mundo virtual ela é daquele jeito, é a foto que ela expõe. Mas quando ela olha no espelho, ela vê que, na verdade, ela não é daquele jeito. Aí entra o conflito. Poxa, mas espera aí, meu nariz está muito grande, mas na minha foto aqui meu nariz está pequeno. Mas chega uma hora que eles até se confundem, né? Em relacionado a todas as mudanças que eles fizeram naquela imagem deles, eles já começam a acreditar que eles são daquele jeito. Não teve alteração, eu sou assim. Como não? Você que utilizou o filtro. Entendem? Então, há essa questão que é muito problemática relacionado às experiências na rede. E tem uma questão, uma situação que eu queria colocar para vocês, que é o seguinte, principalmente relacionados ao vício. As redes sociais, escutem o que eu estou falando. Isso é importante. As redes sociais, elas foram feitas para viciar a todos nós. Para viciar a todos nós. Há uma briga mercadológica relacionada aos aplicativos. O mercado é dentro dos aplicativos. Desenvolvedores de softwares, de aplicativos hoje, são estimulados a fazer qual curso? Qual graduação que vocês acham que eles estão sendo estimulados a fazer e estão fazendo? Psicologia. Sabe para quê? Para entender mais aprofundadamente o comportamento humano, para poder manipular, para poder criar instrumentos, aplicativos, que vão fazer com que nós fiquemos viciados, que nós fiquemos voltando a nossa atenção a todo momento para esses aplicativos, para essas redes sociais. Então, pessoal, isso é realidade. Eles estão fazendo psicologia para desenvolver, é um mercado, para desenvolver softwares de maneira em que a gente fique cada vez mais dependente das redes sociais, para a gente ficar cada vez mais intolerantes a qualquer tipo de mudança na rede social, né? Porque é muito fácil. Não sei se vocês já perceberam, essa questão principalmente o TikTok, né, tem uma questão do vício, né? O vício até tem gente que já começa a ter um movimento estereotipado com a mão, de tanto ter que passar os vídeos, né, do TikTok. Já não é satisfatório mais para eles um vídeo de 1 minuto. O vídeo tem que ser de 30 segundos. Porque ali já me satisfez, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Como eu falei para vocês, existe uma área, essa questão do vício, essa questão da necessidade de viciar a gente, é uma maneira de manter a empresa no topo. É uma maneira de fazer com que a empresa ela ganhe das suas concorrentes, né? Então, no Brasil, por isso que eu falei para vocês que é importante essa questão da regulação das redes no país, a partir do marco de 2014, justamente e principalmente para que a gente possa proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Principalmente para isso. Tá? Porque o que acontece? As grandes, que a gente chama de Big Techs, as grandes empresas, elas querem o quê? Por isso que estava um conflito aí no Brasil com o STF. Não estou entrando numa questão política, não, tá? Estou entrando numa questão de saúde pública mesmo, tá? De proteção às crianças e aos adolescentes. Está uma briga entre a STF aí com as Big Techs, né? E eu vi, assim, muita gente, inclusive que eu não entendi, sinceramente, eu não entendi. Muita gente apoiando as Big Techs americanas, dizendo que o Brasil estava numa ditadura porque estava impedindo com que essas Big Techs desregulassem, ou seja, que essas Big Techs tirassem qualquer regulação da utilização das suas redes. Sabe o que quer dizer tirar qualquer regulação? É que eles podem colocar qualquer lixo dentro da internet que a gente vai precisar acolher, que a gente pode explorar, que as crianças e adolescentes vão poder explorar. Criminalidade, estupro, já viram falar estupro virtual? Estupro virtual, pedofilia, tudo isso estaria liberado. Por quê? Porque não tem regulação. Então tinha muita gente falando assim, mas que absurdo, o STF tem que acabar, o STF está regulando, isso é ditadura. Gente, isso é proteção, basta a gente pensar.
Isso é proteção. A gente pode usar a rede do jeito que a gente quiser, é só uma regulação. Ah, você colocou conteúdo pornográfico? Tem que cair, tem que tirar. Mas não é isso que eles querem. É isso que as empresas querem? Não, por quê? Porque o maior consumo, inclusive, está dentro da criminalidade. O maior consumo é aquilo que não pode ser consumido. E a criança e adolescente, ela tem interesse naquilo que não pode. Aquilo que o pai e a mãe falam assim, ó, não se aproxime disso. Aí que eles vão ter a curiosidade. A gente lembra de Adão e Eva. Ó, não se aproxima disso não. Vocês viram o que aconteceu, né? Então, assim, nós, seres humanos, nós temos essa tendência, né? Falou pra gente que não pode? Curiosidade. E a criança e o adolescente, pessoal, o cérebro deles ainda não está, a gente chama de lobo frontal e pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro, é a parte justamente onde nós temos a racionalização, o planejamento, nós temos a reflexão sobre as nossas ações. O cérebro da criança e do adolescente, não justificando atos que eles cometem, principalmente relacionados à criminalidade, mas eles ainda estão em desenvolvimento. Esse desenvolvimento acaba por volta de 25 anos. Okay? Então, esse é o público mais vulnerável. Esse é o público que eles mais gostam de trabalhar em cima. Esse é o público que eles querem viciar. Viciar o pessoal da geração X, da geração Y, que somos nós, é mais difícil. Consegue, claro que consegue, mas é mais difícil. Agora, a criança e o adolescente fica muito mais fácil para eles. Então, são presas fáceis. Então, assim, eu não estou falando de algo tirando da minha cabeça. Ah, você não gosta de rede social, por isso. Não, pessoal, isso são pesquisas e mais pesquisas que estão sendo trazidas, tanto é que algumas atitudes, algumas decisões estão sendo tomadas justamente para proteger as crianças e os adolescentes, principalmente aqui do Brasil. Então, a gente tem que pensar em relação a isso. Não é uma questão política, é uma questão o que realmente é certo para nós e o que não é. É isso que a gente precisa pensar. A plataforma do TikTok, eu não sei se vocês sabem, mas quanto mais você vê os vídeos, você vai ganhando dinheiro. Vocês já viram isso? No TikTok, é assustador, porque faz com que você toda hora fique ali assistindo aqueles vídeos, que é uma plataforma que é tudo liberado, os filtros não foram banidos nem nada, e você, se você se cadastrar, você vai ganhando bônus, moedas que eles chamam. Então é assustador, porque a gente está falando de adolescente, criança e adolescente, só que os adultos, eu fiquei sabendo disso, foi uma paciente adulta, e que o filho dela fica vendo ela o dia inteiro, porque quanto mais ela fica ali, mais ela está ganhando. Então é muito assustador essa questão também da gente exigir isso das crianças e a gente não vê o que a gente tem feito também com a internet, né? E a nossa desculpa qual é? A maioria, estou trabalhando. Eu estou usando o celular para trabalhar. Aí o que as crianças estão falando agora? Eu tenho que fazer o dever, a plataforma está aqui. Só muda a fala, né? Porque lá em casa, pelo amor de Deus, Manuela, guarda esse celular. Eu estou estudando, eu estou fazendo o dever. Então, acaba sendo a mesma troca que a gente fala, não, mas eu estou trabalhando. Mas está trabalhando 24 horas, aí você vai ver as abas, né? Tá tudo, não é do trabalho, são das redes. E o que vicia é a rede social. Literalmente, porque a internet você vai ficar vendo pesquisa, mas não vai ter tanto atrativo quanto o WhatsApp, porque são os stories, né? O Instagram, o Facebook, o TikTok, o Snapchat, o Twitter, deve ter mais algum aí que eu me perco no meio do caminho. Então, isso que o Alessandro está falando é assustador, essa questão da pesquisa que foi feita. E o número maior com as mulheres, devido à comparação. E o pior somos nós, adultos, que sustentamos o vício das crianças, das meninas, porque elas chegam para as mães, e vou falar o exemplo do nariz, aí a mãe vai junto com a filha de 14, 15 anos, no médico, para poder fazer um cirurgião plástico, levando a foto que quer para a filha, só que a menina ainda está no processo de transformação, de 14 anos, ela ainda não está totalmente formada. Então vai ter mudança, o nariz vai ficar maior, vai ter todas as mudanças, porque ela está na adolescência. Então aí eu não sei quem que é pior, se é a criança, se é o adolescente, ou se é a mãe, que acaba sustentando e indo fazer avaliação no médico. Então assim, a gente tem que rever bastante todos os conceitos, né? E a vantagem da gente ter os dados científicos, tudo comprovado, não é assim, não é a Melissa que está falando, não é o Alessandro que está falando, são dados de 10 anos sendo aí entregue para vocês. Dados dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, os países nórdicos,
Agora está também na América do Sul, também eles estão fazendo levantamento. Eu não tenho os dados ainda dos países do Oriente, né? Os países orientais a gente não pode falar muita coisa ainda relacionada a isso, mas a gente já sabe que a China... eu tinha colocado no slide que estava ali, algumas reportagens dizendo justamente, isso já em 2010, dizendo que já tinham várias clínicas de internação para a internet, né? Para viciados em internet. Isso em 2010. Então, vocês imaginam agora. Aqui, em relação a essa questão do Brasil... voltou. Então, ali, Folha de São Paulo... Aí eu trago dados, né, reportagem de 2010 até 2020, 2023, inclusive, falando dessa questão dos vícios em apostas, dos vícios em jogos, né, virtuais, dos vícios relacionados à internet no todo, no vício do celular, do smartphone. Eu costumo dizer que, principalmente a criança e adolescente, um dos sinais que a gente tem voltados para a questão do vício é quando, por exemplo, mesmo com a internet desligada, a criança e o adolescente ele não quer se livrar do celular. Está desligado. Desliguei. Então agora me entrega. Não vou, porque eu não posso ficar sem o celular. Eu não posso. É como se o celular fosse uma extensão dos corpos dessas crianças. Tem adolescente na escola que não pode levar, que senão vai ser confiscado, não é isso? Só que o celular que realmente funciona, fica desligado e guardado. Mas o que eles estão fazendo agora? Levando um outro. Um outro que não funciona. Porque se alguém pegar, usando o celular, eles entregam um outro. Mas não funciona, não tem chip, não tem nada. Mas é pelo fato, gente, isso é sério. Estratégias. Pelo fato de estar Crianças com o inteligentes. aparelho na mão. É o vício. É assustador. Assustador. Tem gente que, não sei se vocês já viram, que não tem nem mensagem. O celular está no bolso, aí fica tirando, aí depois coloca no bolso. Não tem mensagem tocando, mas fica tirando e colocando. Isso, pessoal, vai fazendo parte da nossa rotina sem a gente perceber, né? O grande problema que eu falo do vício dos smartphones é o seguinte: eu faço sempre a comparação, por exemplo, de uma pessoa que tem um vício relacionado à cocaína, por exemplo, né? A pessoa é viciada em cocaína, e aí a pessoa... Qual é a primeira medida? Afastar essa pessoa da cocaína, ok? Então, podem utilizar várias estratégias. Ora, você não vai sair de casa, ou você vai ser internado numa clínica. Estou falando do vício mesmo, tá? Não necessariamente do uso constante, abusivo, mas estou falando do vício mesmo. E aí, o que geralmente faz? Vamos supor que essa pessoa é internada numa clínica. Nessa clínica, né, a ideia é que não tenha a cocaína, para que a pessoa fique fora, para que ela seja desintoxicada, ok? Desintoxicada. E em casa a mesma coisa, acabou a droga, ela vai ter que sair para comprar, né? Qual é o problema do celular? Qual é o problema do smartphone? O problema do smartphone é como se aquela pessoa tivesse com a cocaína o tempo todo, como se ela não ficasse sem a cocaína. Porque o mundo hoje ele pede para que você tenha um smartphone. Não tem como, né? No trabalho, na escola, não tem como a gente viver sem mais. Não tem como. A questão é como que a gente vai gerenciar isso. Então, é como se a pessoa tivesse uma cocaína para ela a todo momento. Como que ela não vai usar cocaína se ela está com a cocaína dela a todo momento? Porque ela precisa estar com aquela cocaína ali. É a mesma coisa relacionada ao smartphone, né? Como é que você vai tirar uma criança, um adolescente, um adulto do vício se ele precisa do smartphone a todo momento? E como é que a gente consegue perceber que eles estão ficando viciados? Isso. Você já Como? está adiantando já na palestra. Eu estou só aproveitando a situação, porque quando você pede o celular, tem que desligar, porque não precisa mais usar mesmo, bate um desespero. A alteração de humor deles é impressionante, vai a 1000. Tem criança e adolescente que você fica assim, o que é isso? O que está acontecendo? Você não reconhece a reação, a atitude que eles vão ter naquele momento que você pega o celular, ou então que você guarda mesmo, tem briga mesmo dentro das casas, é muito complicado. Tem criança que agride. Tem criança que agride criança e adolescente que agride o pai e a mãe pelo fato de ele ter retirado. Quando e o pai e a mãe agride... ficam com medo, né, de receio de retirar, né? E aí, quando eles tiram, tem criança que parte para cima. Além de partir para cima, quebra as coisas dentro do quarto, tem televisão, quebra a televisão. Isso que eu estou falando, gente, não é que a gente vê na televisão, não. Eu vejo essas coisas dentro do consultório. São relatos que chegam para mim e que eu falo assim, meu Deus, parecia ser tão longe isso, né? Em filme, série, novela. Não,
acontece, já está acontecendo fortemente isso dentro. E eles falam, eu não tenho nada para fazer. Aí os adultos respondem que na minha época também não tinha, a gente criava. Só que como está afetando uma área do prazer, porque dá prazer você ficar vendo, ativa aquilo dali, as curtidas, quanto mais curtida você tem a sensação que você, nossa, gostaram, aí você posta de novo, vai postando, a sensação de prazer vai só aumentando. Aí no dia que você posta algo, no horário, porque eles também determinam os horários para você postar, e você posta no horário que não é o que o Instagram, o Facebook determinou, aí você não tem aquele número de curtidas, acabou o mundo, acabou. O rebaixamento de humor vai chegar junto ali daquele adolescente, criança, é muito assustador tudo isso. Estou falando isso, mas isso também acontece com os adultos, tá bom? Isso também acontece com os adultos. Não, a Melissa falou uma coisa importante sobre os likes, né? Os likes e as curtidas. Dizem que, inclusive, essa situação começa a piorar a partir da grande invenção da curtida. A curtida é a grande invenção, né? Para efeito de equiparação, para efeito de consumo das redes sociais. Então, essa necessidade de autoafirmação, da curtida, essa necessidade de você deixar de ser realmente quem você é, para se transformar numa pessoa num mundo virtual totalmente diferente, para você receber curtida, essa luta, essa briga, né, comercial para as curtidas, é que, inclusive, potencializou o vício, potencializou o mau uso das redes sociais, essa questão das curtidas. E assim, pessoal, a Melissa falou uma questão da área, existe uma área no nosso cérebro chamada área septal, ou núcleo accumbens, que é uma área do nosso cérebro responsável pelo prazer. É onde, não sei se vocês já ouviram falar, onde há uma produção muito grande de dopamina. E eu falo para vocês, assim como a cocaína, assim como o cigarro, assim como o álcool, assim como os jogos, assim como a comida, são potentes, assim como todas essas variáveis, as redes sociais, a internet, o uso do smartphone, também é uma potente estimuladora de produção de dopamina, ou seja, de produção de prazer no seu cérebro. Prazer, e o prazer tem que ser recorrente, tá? Tem que ser recorrente, por isso que a gente vicia, porque a gente quer mais e mais. Essa área, eu falo que Deus, ele faz tudo muito certinho, né? Ele já deixou tudo pronto na nossa mente, tudo. Essa questão que o Alessandro está falando, a dopamina, que é para a gente poder acessar e querer mais e mais, quem já teve a experiência lendo a palavra de Deus, a Bíblia aqui, e viu que Deus falou através da palavra, ainda mais quando é algo que você estava querendo muito uma resposta, o que acontece com a gente? A gente vai fazer o quê? Querer ler mais, não é assim? Porque na verdade o Senhor fez para isso, para você poder viciar nas escrituras, viciar no manual que Ele deixou para a gente, só que a gente não estimula isso. A gente vai falar, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Muita gente ainda faz isso. Deixa eu ver a devocional. Aí abre, agora que tem mais a devocional guiada, lê, Deus falou comigo. Mas quando você vê aqui entre linhas, parece que Deus realmente, assim, parece que está até escutando a voz, ativa a dopamina. Podem fazer o teste. Quem já teve essa experiência vai ver, porque ela foi feita para estimular você buscar cada vez mais o Senhor na palavra. Só que hoje em dia o que acontece? É o que a gente menos faz, é buscar aqui, a gente vai para os posts, estou falando dos adultos, a gente vai lá para os posts, deixa eu ver o que o Instagram tem para falar, deixa eu ver o que fez, a página tal do Face vai falar comigo hoje, e o que a gente menos está despertando é isso, e é isso que a gente deveria ativar, ficar viciado realmente na palavra do Senhor. O pastor ele foi muito claro aqui no início, na abertura, que os filhos não são nossos, os filhos não é do mundo, nós estamos criando os filhos para o Senhor. E o que a gente tem apresentado para o Senhor? Nós não estamos apresentando fielmente a palavra de Deus como deveria ser. A gente vem para o culto, a gente vem para a EBD, faz tudo bonitinho, mas saiu daqui, os próprios pais já pegam o seu telefone, deixa eu ver se tem algum recado, deixa eu ver como é que foi o culto do outro lugar. Nada contra o culto ser transmitido, que bom, né? Através da pandemia isso potencializou, as pessoas estão em casa, têm acesso, mas em contrapartida entra bastante naquilo que o Alessandro falou, voltado para os crianças e adolescentes, mais com os pais, da socialização.
a gente não tem mais essa questão da socialização. E o que tem preocupado em relação às crianças e adolescentes devido à falta de socialização, eu até anotei aqui, é a alexithymia. Vocês já ouviram falar da alexithymia? Alguém já ouviu falar? Que é o quê? É a pessoa não conseguir ler o sentimento da outra pessoa. Porque, principalmente os adolescentes, eles ficam tão voltados somente nas redes e no mundo que eles criam, que eles imaginam, que o cara a cara eles não estão conseguindo mais. E aí a gente costuma falar que eles estão sem empatia, frios. Os adolescentes de hoje estão muito mais frios do que quando nós fomos adolescentes. Observem só, mas a gente tinha um contato, a gente socializava mais, a gente vinha para o culto, ia para a igreja, a gente conversava. Ah, mãe, eu vou ficar em casa, pode deixar que eu assisto o culto em casa. De fato, quem está em casa e assiste, bonitinho, sentado em frente à televisão, geralmente põe para ouvir e vai fazendo outras coisas. Então, assim, tem que partir da gente. Primeiro, pode continuar. Não, estou viajando aqui. Pra gente ter voltando para o final. Agora a gente precisa conversar um pouco sobre, mas o que fazer, né? A gente só falou, trouxe questionamentos, mas agora o que a gente pode fazer para poder minimizar situações como essa? O que o governo já estão fazendo, as escolas já estão fazendo, o que nós responsáveis podemos fazer para poder minimizar essa questão, né? Então, na verdade, assim, eu coloquei mais ou menos algumas coisas ali. Existem outras estratégias que a gente pode utilizar, mas alguns pontos importantes ali são relevantes para a gente poder discutir um pouco. Então, uma das coisas relevantes para a gente poder fazer é poder proporcionar às crianças e aos adolescentes mais experiências reais do que virtuais. Foi aquilo que a Melissa falou. Não, então me dá o seu celular, né? Entrega o celular e aí a adolescente pergunta, mas o que eu vou fazer agora? Você não tem tempo para sair comigo, você não tem tempo para andar comigo, você não tem tempo para brincar comigo, a criança pergunta, né? Diz. E o que elas vão fazer? Aí eu pergunto para vocês, se elas não podem sair na rua porque está muito violento, né? Deixar elas sozinhas na rua agora fica muito mais complicado, a gente sabe disso. O que elas vão fazer? O que elas vão fazer? Você pegou meu celular? Beleza, eu entro na televisão e assisto o YouTube. As televisões hoje em dia, as smart têm YouTube, né? Aí eu vou desligar a internet, olha o radicalismo, vou ter que desligar a internet da minha casa. Toda vez é isso? Ou como que eu posso gerenciar isso? Então, uma das maneiras é a gente começar a apresentar para essas crianças, para esses adolescentes, mais experiências reais, né? Eu digo nas escolas, em casa, como assim? Podem ser coisas simples, gente. A gente não precisa ficar saindo, todas as vezes eu estou cansado, sábado, o Juan... sábado à tarde, né? Chego cansado. Às vezes o Juan porque quer sair para fazer alguma coisa, e às vezes quer jogar bola, falar, eu não vou no campo agora jogar bola, não vou correr agora, não estou aguentando, comi pra caramba, não vou fazer isso. Eu fui no quintal lá de casa, pequenininho, um quintalzinho, e comecei a brincar com ele ali, comecei a jogar uma bola com ele. Pronto, foi o suficiente para ele ficar praticamente a tarde toda comigo ali, sem precisar utilizar o celular, né? Coleguinhas, chamar coleguinhas para ir para casa, ir para a casa dos colegas, estimular, por exemplo, o encontro em lugares, né, obviamente, mais seguros, como shopping centers, outros lugares onde tem mais pessoas, enfim. As próprias atividades na igreja, né, elas precisam ser também muito mais voltadas para... A gente discutiu sobre isso ano passado, essa questão... poxa, mas não vai ter nada, vai ter sempre a mesma coisa, vamos criar alguma coisa diferente para os adolescentes, vamos oferecer, né, a gente está falando mais do carnaval, né? Vamos oferecer alguma coisa diferente para eles, porque senão eles vão falar uma coisa que é real. O que eu vou fazer? Antigamente a gente ficava na rua até 10, 11, meia-noite, e a gente não tinha essa periculosidade que tem hoje, né, que a gente sabe. Hoje é complicado, não dá para dizer, não, tem que liberar os filhos para a rua mesmo, né? Não, a gente sabe que não é bem por aí, né? A gente sabe que não é bem por aí. Claro, a gente precisa estimular-los à autonomia, a gente precisa estimular-los às relações interpessoais, a gente precisa trabalhar a nossa confiança neles, né? Porque não tem jeito, eles vão percorrer o caminho, e muitas das vezes nós não estaremos, na maioria das vezes nós não estaremos juntos com eles, né? Então a gente precisa crer no Senhor, orar, a gente precisa trabalhar essa questão. Inclusive o Robert... O Jonathan, Robert é outro. O Jonathan Haidt, ele fala dessa questão da espiritualidade, o quanto é importante para as crianças e adolescentes,
né? A gente trabalha com a espiritualidade delas, mas trabalhar com a espiritualidade delas principalmente também trazendo para o mundo real, não somente no mundo virtual. É igual essa coisa que a Melissa falou, que é importantíssimo. Eu pergunto às vezes para ela, cadê sua Bíblia? Ela está aqui no celular. Agora a gente usa só a Bíblia no celular. Ali é um atrativo imenso. Uma mensagenzinha, está aberto na Bíblia, uma mensagenzinha, um tremorzinho de uma mensagem do WhatsApp, que ela esteja esperando, ela vai sair da Bíblia. Ela vai lá no WhatsApp, porque ela está viciada naquilo, é aquilo que traz prazer imediato, né? Então, assim, uma das coisas que a gente pode fazer é justamente estimular as atividades mais reais do que as atividades virtuais. E tudo isso que a gente está apresentando, nós temos uma criança de 11, pré-adolescente, e um adolescente de 16 que vai fazer 17 agora. Então, a gente sabe o quanto isso é desafiador, porque é muito fácil vir aqui, falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer, apresentar os dados, e não ter essa experiência, não ter essa vivência, mas nós estamos vivenciando isso. Então, a gente sabe o quanto é desafiador colocar tudo isso, porque a gente trabalha pra caramba. Hoje em dia, acho que eu não sei quem que não fica tão cansado quando chega em casa. Mesmo quem trabalha em casa, é desgastante demais. Ainda tem que dar atenção. Então, nada melhor realmente do que eles estarem quietos, mexendo no telefone. Olha a paz que tá. Olha a paz. Só que depois o pesadelo vem com tudo. Aí o índice de aumento de criança tomando antidepressivo, tomando ansiolítico, tem aumentado numa proporção assustadora. Crianças aí de 9, 10, 11, 12 e ladeira abaixo, quando eu costumo dizer. Minha filha falou, mamãe, as minhas amigas estão tomando remédio. Eu falei, como assim? Como assim estão tomando remédio? São meninas novas de 16 anos. Mas aí você começa a ver o excesso de uso tem causado outros danos, né? Porque aí vai vir, né, Alessandro? Não tem como. É consequente. Por isso que eu quis falar, porque nós temos 2 adolescentes, um pré e o outro. E a gente, assim, não é fácil. É como a gente fala, né? É só por hoje, né? Só por no hoje. Tratamento dos alcoólicos anônimos, é só por hoje. Então, assim, hoje a gente sabe o que vai fazer, amanhã a gente não sabe. E a dificuldade que tem causado a questão do social, que tem adolescente que eles fazem textozinho, tipo assim, queria comprar um sanduíche, então pega, liga aí, né, vê o que faz, mas vou falar o quê? Como assim? O que você está querendo? Você não quer um sanduíche? Você vai pedir o sanduíche. Mas eu não sei fazer, eu não vou falar não, fala para mim. Qual é o endereço daqui? Não. Então o que eles estão fazendo? Eles criam textozinhos, quando for ligação, eles vão lendo o texto. Olha que absurdo, gente. E quando é só por aplicativo, copia e cola, copia e cola. Não tem essa questão de bom dia, boa tarde, boa noite, é isso. Não, eu não quero com cebola, eu quero com bacon. É tudo prontinho. Então, isso vai dificultando e vai fazendo com que eles fiquem cada vez mais presos dentro de casa, antissocial mesmo, porque não sabe. Só que vai chegar uma hora que vai ser preciso trabalhar. Como é que vai ser isso? Você vai no McDonald's, você não precisa ir no caixa. O sistema, né? Eles vão falar, mas as coisas são assim, isso estão ficando cada vez mais assim mesmo. Né? Você só, sei lá, no Totem, digitar o que você quer, pronto, acabou. É a mesma coisa, você vai pedir uma pizza, vem um texto automático e você responde, o texto automático responde você, daqui a pouco a pizza chega. Para que tem interação? Não precisa interagir, é só você copiar e colar e mandar. Mas isso é prejudicial. Então, se a gente puder estimular as crianças e adolescentes a procurarem resolver no mundo real os seus problemas, que é uma resolução de problema para uma criança. Eu não sei qual é o endereço, então procura saber qual é o endereço. Eu não sei falar, aprenda a falar. Você vai falar pelo telefone, você vai ligar e vai falar pelo telefone. Porque o dia a dia vai te pedir isso daqui a pouco. Nós tivemos essas experiências, eles não tiveram essas experiências. São crianças que foram educadas, ele fala muito bem sobre isso, o Heidegger. Elas foram educadas, nós somos educados com um brincar, né? É a infância baseada no brincar. Hoje é a infância baseada no celular. Eles não tiveram a experiência que nós tivemos, né? Então eles não sabem como é ficar sem celular, eles não sabem. E a gente precisa apresentar isso para eles. Estão entendendo? Rapidinho, Alessandro, uma coisa que eu achei interessante, conversando esses dias com um dono de autoescola, ele estava me explicando que a procura maior tem sido de mulheres e não de meninos. Sendo que antigamente os meninos ficavam torcendo para chegar com a idade. Para ter o quê? Só que os meninos de agora não têm essa maturidade nem essa vontade.
porque fica preso dentro de casa, não sabe manusear, não sabe esse despertar para poder ter o carro, para poder sair, para poder fazer qualquer coisa, eles não estão tendo. Isso me chamou a atenção. O Alessandro falou que o número maior nas redes sociais é voltado para as meninas, mas os meninos têm atingido de uma outra forma em ficar incluídos somente no jogo. E né? pornografia. No jogo, na pornografia, nessas questões todas. E só que isso vai dando um prazer e uma potência neles. Para que eles vão querer ficar bem pegando o carro lá do pai, que nem era antigamente? Então, isso me chamou muita atenção quando ele falou. Falei, Melissa, agora a mulherada tá em peso, tirando carteira o quanto antes. Fez 18, já está lá. E os meninos está sendo a minoria. Eles estão tirando depois dos 25, 30... porque acho que está sendo obrigado mediante alguma situação. Só que essa turma que está com 18 agora, 19 e 20, já entrou um pouco nessa geração da pesquisa que ele apresentou. E os pais, por sua vez, passam, né? A gente passa muito a mão na cabeça dos filhos, achando que está protegendo e está desprotegendo. Quando eu chamo de proteger, é não deixar eles resolver os pequenos problemas. Problemas de dever de casa, problema com um coleguinha que teve na sala de aula, teve um probleminha com um colega, quem vem aqui resolver sou eu. Teve uma escola que deu no jornal que passou na televisão, o pai atropelou o menino, não sei se vocês viram, estava o menino indo embora com a irmã, aí vocês viram? Aí o pai veio, deu aquela esbarradinha assim, o menino tropeçou no meio-fio, caiu, desceu do carro o pai e foi tirar satisfação. Sabe quantos anos tinha o menino? 14. E o pai brigando com o menino, porque o menino tinha tido desentendimento em sala de aula com o outro, com o filho dele, e o filho dele reclamou com o pai, ao invés do pai tentar entender e deixar o filho resolver da forma dele, não. Olha que situação, graças a Deus o menino não machucou, o menino não morreu, né, que foi atropelado, mas olha o papel desse pai que está ensinando o filho. Esse filho vai ser o quê? Com 18 anos ele vai querer ter carro? Não, porque quando tem carro vai ter que ter responsabilidade, e responsabilidade é o que eu não quero, deixo para o meu pai e para minha mãe. Então isso é uma coisa vai voltando para outra. Pode fechar que eu termino aqui. Estou revisando aqui o que eu coloquei. A minha experiência no mundo virtual, usar aplicativos de controle parental e filtros de conteúdos, né? Foco nas atividades interativas e no sono, propor uma estrutura clara, rotineira para o uso do celular. Isso é importante. A gente deixa claro para eles regras para o uso dos celulares. Isso é extremamente importante. Quando a gente não tem isso, com a nossa filha mais velha, a gente tem um problema maior, porque a gente não fez isso, até porque a gente não sabia. A gente não sabia dos efeitos. Com o filho mais novo é mais fácil, então ele aceita melhor. Ela já é uma briga maior para a gente conseguir, mas a gente impõe regras de utilização do uso do celular. Claro que tem uma flexibilidade quando a gente percebe, principalmente, até um incentivo para eles. A gente deixa até ficar mais um pouquinho, quando a gente percebe que durante grande parte do dia eles não utilizaram o celular. Então a gente acaba, agora você pode ficar mais um pouquinho. Por que você pode ficar mais um pouquinho? Porque a grande parte do dia você não utilizou, você fez outras coisas. Então a gente acaba justificando e entendendo, você pode ficar mais justamente porque você fez um gerenciamento, um bom uso do celular durante o dia todo. Então isso também não é só punir. Né? Psicoeducação, o que é psicoeducação? É estar sempre conversando sobre eles. Eu sou chato. Qualquer matéria do Fantástico, qualquer outra matéria de algum programa que passa, eu chamo. Tem que sentar e tem que assistir. A minha filha só foi entender o malefício do Discord, depois eu já falava com ela, a Melissa já falava com ela, falava, quando estourou o boom no Fantástico da utilização do Discord. Vocês já viram as conversas no Discord? A Melissa agora vai falar tudo. Quem tem filho que tem o Discord? Não. Discord é um aplicativo que tem escola que tem cursinho de inglês que tem. A escola de inglês da minha filha tem. Tem, aí foi um problema, porque eu tenho pânico daquilo. E ela tem que usar para aula online. Aí já mas viu, na né? época, foi na pandemia, não foi? Que aí, eu peguei o celular dela, fui ver umas conversas. Primeiro, você não se identifica quem você é. Lá, da minha filha, o nome dela era Coca-Cola. Então, aí os meninos, com umas fotos bem sensuais, que era a foto de perfil deles, também que não era o nome. Então, o Discord, além de você não se identificar quem você é, aí tem as comunidades, e as conversas eram assim: bom dia vacas, como que vocês estão? Assim,
eu estou dando só uma pincelada, mas vocês podem imaginar da pior forma possível como as mulheres eram tratadas, e elas iam respondendo. Aí teve uma situação que eu falei assim: ô Manuela, isso aqui quem tá falando não é adolescente não, porque uma pessoa falou que a mãe teve problema com a mãe, e a outra pessoa dando conselho para poder acabar com a vida da mãe, o que ela tinha que fazer. Eu falei assim: esse tipo de palavra aqui não é palavra de adolescente. Só que ali a foto não é da pessoa, é foto a que você quiser colocar, o nome também não é seu. Então são pessoas adolescente, criança e adultos. E eu queria que ela acabasse com aquilo, aí ela tirou do celular. Mas o que ela fez? Colocou aonde? No computador. E no computador, então, foi na época da pandemia, ela tinha aula no computador, então ela estava assistindo a aula. Só que quando eu entrava assim, do nada, no quarto, rapidinho, eu não entendo muito, mexi, o dedinho deles são rápidos, né? Não, ela deu azar que meu computador travou. Aí eu fui saber, travou por quê? Por que está travado? Porque estava lá. Aí ela fechava correndo, até que eu falei: Alessandra, alguma coisa não está batendo. Aí a gente descobriu. E ela não queria. Aí teve a reportagem do Discord no Fantástico. Aí mostrou que eles abusam de animais, né, aquela coisa toda. Aí sim, na conscientização do que o Fantástico, porque santo de casa não faz milagre, fez, aí ela tirou. Então hoje ela até tem, mas... a gente é um trabalho árduo, mas a gente tem que ficar sempre psicoeducando, sempre conversando, sempre repetindo, trazendo às vezes opiniões de pessoas que eles se veem como uma referência, que às vezes, como a Melissa falou, né? Santo de casa não faz milagre. Santo, vocês entenderam, Santo gente. de casa não faz milagre. É a Melissa. Santo de casa não faz milagre. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, só para a gente terminar, uma questão importantíssima também, a gente já estava até falando alguma coisa sobre incluí-los na rotina, acho que a gente estava falando com o pastor e com a Roberta agora, incluí-los na rotina de casa, né? Eles precisam se sentir responsáveis, importantes. Então, às vezes é uma coisa mínima, né? Mas dar responsabilidades a eles é importante. Eles precisam fazer parte da rotina. E eu já descobri, por exemplo, o que ajuda com que eles façam parte da nossa rotina, das atividades, da responsabilidade, é quando a gente vai muito junto com eles, né? Então, às vezes, com a minha filha, muito assim: agora é só a hora de lavar a louça, vai lá lavar a louça. E lá vai guardar. Se eu estou com ela, falo: vai lá que eu te ajudo a guardar. Ela vai com muito mais ânimo, né? Às vezes eu não ajudo nada, fico ali conversando, guardo uma coisinha ou outra, mas eu deixo ela guardar a maioria das coisas. Mas incluí-los nessa rotina, né? Na nossa rotina, a gente chega cansado em casa, mas por mais que a gente tenha um tempo mínimo, a qualidade desse tempo é importante. Então, querendo ou não, a nossa atenção não tem que ficar voltada somente para a rede social em si. A nossa atenção precisa estar voltada para essas crianças, esses adolescentes, de maneira que a gente possa realmente estar junto com eles, né? É o que eu falo, e às vezes acabo discutindo com a Melissa, é que eu falo: Melissa, como é que você quer que eles guardem o celular se você está com o celular até agora? Guarda também, né? Então agora eu vou impor que os celulares até 10 horas da noite em casa, inclusive o seu. O meu já fica mesmo descarregado lá, não tem problema. Mas é uma coisa que chama atenção. Eles falam: mas ela está... Né? Mas ela pode. Não, mas não faz mal, né? Não faz mal também para o adulto? Faz. Então, realmente, você tem que pensar sobre isso. Até porque nós somos a referência, né? Nós somos a referência. Então, assim, o que a gente faz é muito importante. O que a gente fala é uma coisa, o que a gente faz é outra coisa. É assim também, na igreja somos assim, né? Uma coisa é a gente chegar e falar, outra coisa é a gente fazer. As pessoas vão nos olhar pelo aquilo que a gente faz, não pelo aquilo que a gente fala. A gente pode falar uma coisa aqui e fazer outra totalmente diferente. Mas o que a gente faz é importante, serve como referência para essas crianças, tá? Então, isso se torna importante, porque os adultos, mais de 70% dos adultos, ficam muito mais tempo nas redes sociais do que deveriam também. Então, a gente precisa também pensar na gente, enquanto responsáveis pela referência do comportamento e influenciando essas crianças e esses adolescentes. Então, assim, na verdade tem muito mais coisa para a gente falar, mas até a gente mesmo cansa da gente mesmo falando. Então, até falei com a Los Angeles, falando: Los Angeles, não, vamos falar até a hora que a gente aguentar a nós mesmos. Não estamos aguentando mais. Eu queria agradecê-los
Nós queríamos agradecê-los, né, mais uma vez, pela paciência de vocês. Espero que, de alguma forma, tenham contribuído. É um assunto chato, não tem como ficar falando só bem, não vai ser. Tem muitas coisas benéficas, legal, é necessário, mas a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo que eu falei, o mau uso da tecnologia que é o grande problema, né? Ela trouxe muitas vantagens, mas ela vai trazer também muitas questões ruins para a nossa sociedade, e a gente tem sentido cada vez mais aí no Brasil e no mundo quantas pessoas têm adoecido, e tem muita coisa ligada às redes sociais, ao trabalho, tudo voltado a essa questão da gente estar 24 horas praticamente ligado nas redes sociais, no WhatsApp, entre outras questões que envolvem os smartphones, os celulares. Obrigado mais uma vez, obrigado pela paciência, eu espero estar mais uma vez com vocês aí num outro momento. Alguém quer fazer alguma pergunta, só para fechar? Alguém quer fazer alguma? Aqui, Melissa, queria fazer uma pergunta. É verdade